Boa tarde, pessoal. Aqui quem fala é a Érica. E na aula de hoje nós vamos estudar os cromossomos. O objetivo da aula de hoje é conhecer a estrutura de um cromossomo, saber qual que é a composição desse cromossomo, é DNA, mais proteínas, uma, duas, diversas proteínas. Vamos compreender suas formas e entender como que é o processo de compactação do DNA para a formação dessas estruturas tão belas observadas ao microscópio. Para isso, a gente vai voltar um pouquinho na história e relembrar os experimentos que foram feitos por Mendel. Todo mundo sabe dos experimentos que Mendel realizou com ervilhas, e nesse experimento que eu vou demonstrar aqui, que a gente vai relembrar, Mendel estava trabalhando com as cores das ervilhas, com um dos diversos fatores que ele estudou na época. Então, ele realizou o cruzamento de ervilhas amarelas com ervilhas verdes. E através desse cruzamento, ele obteve uma prole toda de ervilhas amarelas. Mal sabia Mendel que ele estava, na verdade, avaliando e estudando os fatores, os genes que estavam presentes em cromossomos. Nessa época não se falava, não se sabia o que era um cromossomo, o que eram genes. Então, Mendel chamou essas características, né, que ele observava, ele determinou que essas características eram obtidas através de fatores. Nós vamos ver mais adiante. E realizando o cruzamento dessa prole F1, ou seja, ervilhas amarelas cruzadas com ervilhas amarelas obtidas da mesma prole, ele ele encontrou um resultado diferente. Para surpresa, ele encontrou um cruzamento que obtinha 3 ervilhas amarelas e uma ervilha verde. Na verdade, essa mesma proporção fenotípica era encontrada em vários experimentos que ele realizava nesse mesmo sentido. E hoje a gente sabe que o cruzamento entre heterozigotos resulta em fenótipos sempre nessa mesma proporção, que no caso agora a gente consegue visualizar aqui que a primeira ervilha amarela aqui seria, no caso, uma ervilha homozigota. As duas outras ervilhas amarelas são ervilhas heterozigotas, mas que predominavam a cor amarela por causa desse homozigoto dominante, desse azão. E aqui uma ervilha verde, representada pelo azinho. Mas como foi dito, nessa época nada se sabia a respeito de genes, de fatores, muito menos de cromossomos. E ele falou então que as características elas são determinadas por pares de fatores e que esses fatores se segregam, ou seja, se separam durante a formação dos gametas. Pouco tempo depois dos experimentos de Mendel, Walter Fleming ficou conhecido como o pai da citogenética. E houve uma publicação em 1882 em que ele mostrou que através de corantes básicos ele conseguiu corar uma determinada região no DNA das células que ele chamou de cromatina, croma de cor. Então é um material que era corável. E ele utilizou na época corantes básicos. E sendo o conteúdo, hoje a gente sabe, o conteúdo do DNA formado por ácidos nucleicos, o corante básico tem afinidade por ácidos. Então ele conseguiu destacar essa região do núcleo. E ele observou a divisão de um material, dessa cromatina, de maneira bem precisa durante a mitose e a geração de 2 células filhas no final. Então ele observava que esse material, durante o processo de divisão celular, ele mudava de forma e que no final do processo da divisão celular, ele era dividido junto com as células. Logo no início do século seguinte, teve a teoria cromossômica da hereditariedade, também conhecida como teoria de Sutton e Boveri, que são esses 2 pesquisadores. Sutton
fazia os experimentos com células de gafanhoto nos Estados Unidos, enquanto Boveri trabalhava na Alemanha com ascaris. E eram trabalhos independentes, e eles chegaram à mesma conclusão. Eles reforçavam a ideia de que cromossomos eram aquelas estruturas coradas, então identificadas anteriormente por Fleming. Fleming não identificou essas estruturas, mas não deu o nome de cromossomos a elas. Ele as chamou de cromatina, que é um material corável. E nesse momento, tanto Sutton quanto Boveri identificavam que a cromatina era que carregava o material genético das células e que à medida que as células se dividiam, esse material genético era passado para as células filhas, de geração para geração. E curiosamente, o Boveri, que trabalhava com ascaris, ele morreu novo ainda em 1915 por uma infestação. O corpo dele ficou infestado por ascaris e ele deixou uma frase: é cruel quando os animais em que você trabalhou agora começam a trabalhar em você. Então, quem trabalha aí em laboratório, fazendo experimentos com animais, tem que tomar cuidado, reforçar o cuidado depois dessa experiência negativa aí pelo nosso colega Boveri. Também no início do século XX, Thomas Morgan, que trabalhava com Drosophila melanogaster, ele recebeu o prêmio Nobel, na verdade em 1933, por provar que os cromossomos são portadores de genes. Ele conseguiu reproduzir as porcentagens encontradas por Mendel, que trabalhava com ervilhas no século passado, né? No século anterior a Morgan. E Mendel, na época, ele nem ficou reconhecido pelos trabalhos dele. Os trabalhos dele só foram reconhecidos de extrema importância, quando Mendel já havia morrido. Então, esse reconhecimento de Mendel foi pós-morte. Então, em 1933, o Thomas Morgan recebeu o prêmio Nobel por provar, então, que os cromossomos nada mais eram do que os fatores já falados por Mendel no século passado. No caso de Mendel, que trabalhou com os fatores, com diversos fatores, mas que foi mostrado aqui no primeiro slide, foram as cores das ervilhas. Então, os genes alelos, nesse caso, são formas alternativas que determinam uma característica, no caso, a cor, e eles estão localizados no mesmo loco em cromossomos homólogos. Então, nesse caso, era a cor da ervilha, que poderia ser verde ou amarela, que eram determinadas pelos genes, que a gente chama de azão e azim. Agora chega de história e vamos para a prática. Então, nessa tabela, a gente pode ver que o número de cromossomos entre as espécies diferentes e entre eucariotos e procariotos, esse número varia bastante. Então, a gente pode ver aqui que entre os procariotos, nós temos organismos com apenas um cromossomo e temos organismos que têm 4 cromossomos. Já em eucariotos, a gente encontra indivíduos com apenas 4 cromossomos, como é o caso do Drosophila melanogaster, e nós, humanos, Homo sapiens, temos 22 cromossomos autossomos, mais um cromossomo sexual. Só que o número de cromossomos em cada célula, ele está duplicado. Então, são 2 lotes, números de cópias de cromossomos, são 2 cópias que nós temos de cada cromossomo. Ou seja, nós temos 2 lotes, 2 cópias de 23 cromossomos, sendo que são 22 autossomos e um cromossomo sexual. E os cromossomos também, eles podem ser tanto circular quanto cromossomos lineares. Observe que aqui entre os procariotos, os cromossomos são circulares. E entre os eucariotos, todos têm cromossomos lineares. Então, na aula de hoje, o enfoque será dado para cromossomos humanos, para sua estrutura e constituição. Nessa representação abaixo, a gente vê um cariótipo humano. Nesse caso, é representado a notação dele por 46XY.
porque são 46 cromossomos e dentre os quais temos um X e um Y, ou seja, um indivíduo do sexo masculino. Se fosse mulher, a representação seria 46XX, teriam 2X ao invés de um Y, certo? Os cromossomos, vocês podem ver, eles são numerados de 1 a 22, de acordo com o tamanho deles, sendo que cada cromossomo de cada numeração, um veio do pai e um veio herdado da mãe. Então, nós temos ao todo 46 cromossomos, sendo que 23 nós herdamos da mãe e 23 herdamos do pai, certo? Esse primeiro cromossomo, cromossomo número 1, é o maior cromossomo que nós temos e ele tem cerca de 250 milhões de pares de bases. E o menor cromossomo do cariótipo é o cromossomo, deste cariótipo no caso, é o cromossomo Y, que é o menor cromossomo que existe, o menor cromossomo humano. Ele tem cerca de 50 milhões de pares de bases. O genoma humano, ele ao todo apresenta cerca de 3 bilhões de pares de bases e contém cerca de 100 mil genes. Se a gente for fazer uma continha, 3 bilhões de pares de bases que abrigam 100 mil genes, cada gene teria um comprimento médio de aproximadamente 3 mil pares de bases, mas esse número pode variar bastante entre os genes. É muito importante que nós, como profissionais da saúde, saibamos ler um gene. Já que nós falamos de gene, é importante que a gente saiba identificar o que uma notação científica dessa quer nos informar. Porque ler 7q31.2 é errado. Então, vamos ver a forma certa de fazer essa identificação dessa notação científica. Esse gene escolhido para representar aqui é o gene da doença fibrose cística. Então, qualquer mutação nesse gene vai desenvolver a fibrose cística, que é uma doença caracterizada por alteração pulmonar progressiva, disfunção pancreática, que eleva a concentração de eletrólitos no suor e causa uma série de complicações. Então, a gente sabe que esse gene ele está localizado no cromossomo 7, então aqui nós temos a representação do cromossomo 7, e nessa representação a gente pode ver bandas brancas e pretas, o cromossomo está bandeado. A gente chama essa coloração de coloração por bandeamento G. Existem várias formas de colorir, de pintar, de marcar um cromossomo. E esse bandeamento G é o mais utilizado para fazer a localização, a identificação de regiões no gene. Enfim, essa representação desse cromossomo aqui nos mostra que o cromossomo tem um braço curto e um braço longo. Essas estruturas serão faladas mais adiante. Esse cromossomo, ele tem uma região de constrição, que é a região centromérica, então aqui está representado o centrômero do cromossomo, e aqui o braço curto e o braço longo. Então, a gente pode ver que essa marcação desse gene específico que a gente está avaliando, que é o gene da fibrose cística, está localizado nessa região aqui. Enfim, como que a gente faz a leitura dessa região, a leitura desse lote gênico? 7 é a representação do cromossomo, Q é a representação do braço do cromossomo. Então, ele está no braço longo do cromossomo número 7. 3 é a região em que esse lote gênico está localizado. Então, a partir do centrômero, nós temos várias regiões. 1, 2, 3, vai depender do tamanho do cromossomo. Então, esse lote está na região 3 do braço longo do cromossomo 7. 1 quer dizer a banda, porque dentro de cada região nós podemos ter várias bandas. Nesse caso, o lote gênico está localizado na banda 1 da região 3 do braço longo do cromossomo 7.
E a notação gênica pode vir com ou sem a subbanda, que é dividida da banda por esse pontinho. Então, nesse caso, o cromossomo da fibrose, o gene da fibrose cística está localizado no braço longo do cromossomo 7, na região 3, banda 1, subbanda 2. Certinho? Ficou claro? E aqui a gente vai começar a ver as estruturas do cromossomo. Então, a grosso modo, o cromossomo, nessa representação, é uma representação bem grotesca, a gente vai ver com mais detalhes nos slides posteriores, com mais especificado. A gente pode ver aqui, essa região de constrição é a região centromérica, então é a região do centrômero. Aqui os braços curtos, esse cromossomo ele está duplicado, ele pode estar ou não duplicado. Aqui o braço curto e os braços longos. E na extremidade de cada braço, nós temos a região dos telômeros. Os telômeros, eles são estruturas bastante preservadas entre diversas espécies e os telômeros têm uma série de repetições dessa mesma sequência, TT, A, GGG, ou seja, timina, timina, adenina, guanina, 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 repetida por aproximadamente 3.000 vezes nos humanos, certo? E os telômeros, eles têm várias propriedades. Eles, além de serem sequências altamente repetitivas e conservadas, os telômeros eles têm a função de proteger o conteúdo gênico que está contido no cromossomo. Os telômeros eles sofrem um encurtamento a cada divisão celular. Então, se não houvesse essa porção, essa extensão dos cromossomos, né, em cada extremidade do cromossomo, a cada divisão celular ia ter um comprometimento do conteúdo dos genes, do conteúdo dos cromossomos. Ia ter um prejuízo, talvez com perda de alguns genes, à medida que as células fossem se dividindo. Então, os cromossomos, eles estão diretamente relacionados, o tamanho dele está diretamente relacionado com a senescência celular. À medida que a célula vai envelhecendo, os telômeros vão encurtando. E é muito importante também a gente saber que existe a enzima chamada telomerase. A enzima telomerase, ela está presente em algumas células em maior quantidade do que em outras células. Tem células que não têm telomerase. As células que têm telomerase no nosso organismo são as stem cells e as células germinativas, que têm maior quantidade de telomerase. A telomerase, ela é uma enzima que vai adicionar essas sequências TT, A, GGG, a repetição dessas sequências nas extremidades dos telômeros. Então, os telômeros, eles sempre vão manter o mesmo tamanho, eles não vão encurtar nessas células, porque são células, no caso das células germinativas, a gente não quer que elas entrem em senescência. E no caso das stem cells também, certo? Agora, nós temos um problema com a presença da telomerase em grande quantidade nas células tumorais. Porque nesse caso, o ideal seria que as células tumorais não progredissem sem fim, não tivessem uma progressão exagerada, uma multiplicação exagerada, como sempre ocorre. Então, a telomerase, ela está presente em grandes quantidades nas células tumorais. Então, como estratégia de drogas, de tratamento para o câncer, existem algumas drogas aí que são direcionadas para inibir a atividade da telomerase, para provocar a morte dessas células ou para permitir que elas não se repliquem. Ok? O centrômero, ele está representado aqui nessa imagem como essa região azul escura, que é uma região que divide o cromossomo em duas partes,
divide em um braço curto, também conhecido como P de petit, e um braço longo. Essa representação desse cromossomo, nós conseguimos ver que o conteúdo do cromossomo está duplicado, ou seja, nós temos aqui duas cromátides irmãs. E essas cromátides irmãs, elas permanecem unidas pelo centrômero. E elas permanecem unidas até o momento de divisão celular, conhecido como anáfase, que é o momento onde as cromátides irmãs migram para os polos opostos da célula para dar origem a duas células distintas. Essa região do centrômero, ela é muito importante para esse processo de segregação das cromátides irmãs. É na região do centrômero que se ligam os microtúbulos do fuso, as fibras do fuso. Então, esses microtúbulos, eles vão se ligar a essa estrutura chamada de cinetócoro ou cinetocoro, que são várias proteínas que estão associadas a essa região centromérica, onde os microtúbulos se ligam e os microtúbulos então são encurtados, promovendo essa segregação, essa separação das cromátides irmãs no momento da anáfase. Então, o centrômero, ele é uma região de constrição do cromossomo, onde o cinetócoro se forma e os microtúbulos do fuso se ligam, promovendo então a segregação das cromátides irmãs. E o DNA centromérico, ele é composto por sequências repetitivas, assim como os telômeros. Só que não são aquelas mesmas sequências observadas nos telômeros. Aqui no DNA centromérico, as sequências repetitivas, elas são conservadas apenas entre as espécies, ao passo que nos telômeros, aquela região, aquela sequência repetitiva, ela é conservada entre várias espécies, ela é a mesma em várias espécies distintas. Dentre os humanos, um dos componentes do DNA centromérico é o DNA alfa-satélite. Ele é composto por repetições em tândem, repetições em sequência, uma em sequência da outra, uma seguida da outra, de um monômero que tem 171 pares de bases. Então, são sequências maiores, porém também com várias repetições, assim como observado nos telômeros. Então, durante muitos anos, a importância dessa região, da região dos centrômeros, estava relacionada unicamente com a divisão celular, com a divisão das cromátides irmãs, a separação das cromátides irmãs, por meio da montagem ali das fibras do fuso, da ligação das fibras do fuso ao cinetócoro, que está na região centromérica, que permitia então uma correta segregação das cromátides, completando aí a divisão celular. No entanto, a região dos centrômeros, ela pode ser sítio de quebras e de rearranjos que implicam em diversos tipos de câncer. Nessa revisão, publicada em 2018 na Nature, ela aborda então a importância dos centrômeros no processo de instabilidade do genoma e mostra como aberrações e rearranjos nessa região estão relacionados com diversos tipos de câncer em humanos. Então, aqui nós podemos elencar melanoma, câncer coloretal, câncer de pâncreas, adenocarcinoma, câncer de ovário, mieloma múltiplo com cromossomo envolvido, mostrando que essas ou quebras ou aberrações acontecem na região do centrômero, que são normalmente regiões que não codificam proteínas, que não codificam genes, mas que com certeza têm um envolvimento na regulação de genes que estão envolvidos com esse tipo de câncer. Certo? As técnicas adotadas pelos autores para destacar essa região foram, na sua maioria, o FISH e o bandeamento G também.
eu fiz já uma técnica de fluorescência em que eu consigo, através de uma sonda de DNA marcada com uma molécula fluorescente, eu consigo identificar onde essa sonda se liga no meu cariótipo e identificar, portanto, qual região, qual gene a que aquela sonda está se referindo. Os cromossomos podem ser classificados em relação à posição do centrômero. Então, se o centrômero está relativamente no meio do corpo do cromossomo, esse cromossomo recebe o nome de metacêntrico. Como exemplo, temos aqui o cromossomo número 1. Se o centrômero está deslocado para uma das extremidades do cromossomo, o cromossomo recebe o nome de submetacêntrico. Aqui a gente pode ver que o centrômero está deslocado e um braço fica menor e o outro braço fica maior. Já o cromossomo acrocêntrico, como exemplo, nós temos aqui o cromossomo 14, um dos braços é extremamente pequeno em relação ao outro braço do cromossomo. Então, o centrômero ele está deslocado bem para a extremidade do cromossomo. E nós ainda temos um outro exemplo, mas que não está presente no cariótipo humano, que é o cromossomo telocêntrico. No cromossomo telocêntrico, o centrômero ele está totalmente deslocado para uma das extremidades do cromossomo. E aqui, esses cromossomos, para receberem essa classificação, para que a gente possa visualizá-los ao microscópio, eles têm que estar no estado de metáfase, na fase de metáfase, que é a fase onde o cromossomo está mais compactado, é a fase de maior compactação do cromossomo do DNA com as proteínas, como a gente vai ver adiante, essa etapa de compactação. Quando ele está em metáfase, o cromossomo está duplicado, então muitas vezes, na maioria das vezes, a gente consegue observá-lo formando um X. Nessa imagem aqui, que é uma fotomicrografia eletrônica, nós conseguimos ver perfeitamente o X. Então, são duas cromátides irmãs que estão unidas aqui pelo centrômero. E já nessas imagens, a gente não consegue ver perfeitamente o X, mas nós sabemos que o cromossomo está com o seu material genético duplicado, porque é um cromossomo metafásico, é um cromossomo que está no seu grau máximo de condensação. Eu já falei para vocês que muitas vezes os cromossomos se apresentam assim, simples. E outras vezes eles estão duplicados, como é a figura clássica que a gente vê, como por exemplo nessa fotomicrografia, onde os cromossomos estão duplicados. Com certeza eles estão passando pelo processo de divisão celular e por isso estão com conteúdo de DNA duplicado. Então aqui eu estou representando como se fosse uma membrana nuclear aqui, com 2 cromossomos, mas eu estou fazendo, não daria para desenhar todos os 46 cromossomos que uma célula humana tem. Então, eu escolhi um par de cromossomos, que aqui eu vou chamar de cromossomo número 1. Então, esse par de cromossomos, eles são cromossomos homólogos. Então, é o meu cromossomo número 1 que eu recebi do meu pai e esse é o cromossomo número 1 que eu recebi da minha mãe. E por que eles são chamados de homólogos? Como que eles são considerados homólogos? Porque são os cromossomos que carregam o mesmo tipo de informação, não a mesma informação, mas os genes que codificam uma mesma característica. Como, por exemplo, se nessa posição eu tenho um gene que vai determinar a cor do meu olho, na mesma posição do cromossomo homólogo vai ter um gene que vai determinar a cor do olho, certo? São genes alelos. Então, aqui eu estou representando um par de cromossomos e esse conteúdo de DNA é igual ao conteúdo de cromossomos que eu tenho, porque o cromossomo não está duplicado nesse momento. Isso aqui é uma célula que está ali quietinha em intérfase, esperando para sofrer um processo de duplicação, de replicação do DNA. Mas enquanto o DNA não é replicado, ela contém
o conteúdo de DNA de 46 também, se a gente for considerar que nós temos 46 cromossomos nessa célula. Quando a célula passa pelo processo de replicação, o DNA é replicado, isso acontece na fase S do ciclo celular, todo o conteúdo de DNA dos cromossomos será duplicado. No entanto, prestem atenção, os cromossomos não são duplicados, eu não vou ficar com 92 cromossomos, eu continuo com 46 cromossomos, apenas o conteúdo de DNA que foi duplicado, correto? Se eu for contar o número de centrômeros que eu ainda tenho 46 centrômeros, 46 cromossomos. No entanto, o conteúdo do DNA que foi duplicado. Então, aqui eu tenho meu cromossomo número 1 paterno, que sofreu o processo de replicação, o DNA foi replicado, dando origem a mais uma cromátide. Então, eu tenho cromátides que são irmãs, elas fazem parte de um mesmo cromossomo. E aqui eu tenho representado em rosa meu cromossomo número 1 materno, que teve o conteúdo de DNA duplicado, então eu tenho duas cromátides unidas pelo centrômero, que irão se segregar no momento da anáfase do ciclo celular. Nós vamos ver adiante. O que tem que ficar claro aqui é que não há uma duplicação na quantidade de cromossomos, há uma duplicação na quantidade de DNA, ok? Então, considerando que o grau de compactação do DNA é alterado ao longo da divisão celular, ao longo do ciclo celular, nós temos várias representações dos cromossomos durante as fases de uma célula. Então, aqui, por exemplo, nessa primeira imagem, essas imagens são belíssimas. Nessa primeira imagem é a representação, é um desenho de uma célula que está em intérfase. Quando a célula está em intérfase, os cromossomos estão todos dispersos pelo núcleo. Então, você não consegue definir onde começa um cromossomo, onde termina o outro. As fibras estão todas soltas, estão espalhadas, ocupando todo o espaço do núcleo. A gente não consegue definir. Nessa segunda imagem, a gente percebe que os cromossomos já começaram com um processo de compactação, mas ainda não é possível definir onde começa um, onde termina o outro. Nessa terceira foto, a gente já vê que os cromossomos estão muito mais compactados, eles estão centralizados no núcleo da célula, então possivelmente essa representação é uma representação da fase de metáfase, onde os cromossomos estão no grau máximo de compactação e estão numa placa equatorial no centro da célula. Já aqui embaixo é a representação da célula em anáfase, quando os cromossomos são puxados pelas fibras do fuso que se ligaram ao cinetócoro e os cromossomos já estão migrando para os polos da célula. Mesma coisa a gente vê nessa próxima imagem. E aqui, nessa última imagem, a gente vê a representação já de duas células, ou seja, aconteceu o que a gente chama de citocinese, que é a separação que acontece, é um estrangulamento do citoplasma que acontece, dando origem a duas células filhas. Então, isso aqui é só uma representação, a gente vai ver no slide a seguir como que funciona brevemente a mitose, só para a gente lembrar a diferença de mitose e meiose e poder ver como que o DNA se encontra, como que os cromossomos se encontram durante as diversas fases. E aqui nessa figura linda, é uma imagem de fluorescência, nós conseguimos observar 3 células, sendo que essas duas, as células com certeza estão em intérfase, porque não é possível ver cromossomos isolados, e a gente vê que o núcleo está todo corado, possivelmente usaram o corante DAP, que cora material genético na cor azul. E aqui nessa célula é possível ver 2 grupos de cromossomos que estão possivelmente numa fase de anáfase, migrando para os polos da célula, participando aí de um processo de divisão celular.
só para a gente relembrar aqui de forma breve um pouquinho da meiose e da mitose, eu vou explicar de forma bem abreviada como que os cromossomos se encontram durante essas duas fases. Então, tanto a célula somática quanto a célula germinativa, elas estão representadas aqui em intérfase. Aqui eu estou representando uma célula 2N igual a 4, ou seja, o conteúdo de cromossomos é igual a 4. Eu tenho dois cromossomos homólogos, dois pares de cromossomos homólogos, um par vermelhinho e um par azulzinho. E o conteúdo de DNA é igual a 4, porque os cromossomos estão simples, eles não estão duplicados. Saindo da intérfase, a célula passa pela fase S, fase de síntese de DNA, de replicação de DNA. Então, como eu disse no slide anterior, o número de cromossomos não se duplica. A célula continua sendo 2N igual a 4. No entanto, o conteúdo de DNA é que é duplicado. Então, eu tenho um conteúdo de DNA, neste caso, igual a 8. Eu continuo tendo dois pares de cromossomos homólogos, no entanto, os cromossomos estão com conteúdo de DNA duplicado. E aqui a gente pode ver que começa uma leve condensação dessas fibras. Então, na intérfase, o DNA está representado mais soltinho ao longo do núcleo da célula. Na fase S, eles já estão um pouco mais condensados. Então, vocês podem ver aqui, para a esquerda vem a fase de mitose. Eu vou representar uma mitose. E do lado direito eu vou representar uma meiose. Então, a célula vai migrar ou para mitose ou para meiose, tá? Não tá realizando as duas coisas, aqui não teve duas células filhas, não. Então, é só uma representação. Aqui, células somáticas, que vão constituir as células dos órgãos, né? Então, a célula da pele, por exemplo. E aqui, células germinativas, que darão origem aos gametas, que tem a metade do conteúdo de DNA. Então, a primeira etapa que nós vemos aqui é a etapa de prófase, onde tem uma condensação gradual das fibras de 30 nanômetros. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre essas fibras. Então, nessa etapa de prófase, tanto aqui da mitose quanto da meiose, a gente tem uma perda da carioteca, uma perda do envoltório nuclear. Então, aqui tem um núcleo bem definido antes da prófase, mas aqui a carioteca já é desfeita e o conteúdo de DNA, os cromossomos ficam soltos na célula. Então, no próximo slide, fase 1 da mitose, a prófase da mitose, prófase 1 é para a meiose, que na meiose a gente vai ter prófase, metáfase, anáfase, telófase 1 e 2. Na mitose, a gente tem uma etapa só de divisão. Então, aqui, na mitose, quando a gente chega na fase de metáfase, eu já falei da metáfase algumas vezes, é a fase onde o grau de condensação dos cromossomos está maior, eles estão muito condensados na fase de metáfase, tanto aqui na mitose quanto na meiose. Na mitose, durante a metáfase, haverá a formação da placa metafásica. Os cromossomos homólogos, eles estarão em fila indiana. Então, a gente vê aqui um cromossomo homólogo, aqui um cromossomo, aqui o par dele, o segundo par, e aqui um cromossomo azul e o segundo par. Depois da fase da metáfase, a célula passa para a fase de anáfase. Na parte da anáfase, acontece a separação das cromátides irmãs. Ou seja, até essa fase, as cromátides irmãs, elas estavam unidas pelo centrômero. Já na anáfase, o centrômero é rompido, pois as fibras do fuso se ligaram no cinetócoro e as cromátides irmãs são puxadas, são segregadas para polos opostos.
então tem a separação das cromátides irmãs. Então, eu estou vendo aqui 1, 2, 3, 4. 4 cromossomos migrando para o lado direito, 4 para o lado esquerdo, que darão origem a 2 células filhas com 4 cromossomos. Então, nosso 2N original eram 4 cromossomos. E as células filhas também têm 4 cromossomos. Então, deu origem a 2 células filhas diploides, cada uma com 4 cromossomos. 2 pares de cromossomos homólogos, conforme deu início à célula inicial, a célula original, porque é uma mitose. Já na meiose, as células, os cromossomos, durante a fase de metáfase, que é a fase onde os cromossomos estão em grau máximo de condensação, os cromossomos eles não se pareiam em fila indiana, eles não ficam em fila indiana como na mitose, eles ficam, acontece um pareamento dos cromossomos homólogos. Então eles ficam aos pares, lado a lado. É nesse momento que pode ocorrer, normalmente ocorre, é bastante comum, o crossing over, que é a troca de segmentos, a troca de partes de cromossomos que tiveram origem do pai e que tiveram origem da mãe. Então, aqui tem uma mistura entre os cromossomos paternos e maternos, certo? Então, nós temos na metáfase 1 da meiose o pareamento dos cromossomos homólogos, fase onde ocorre o crossing over. Já na anáfase, nós podemos ver com clareza que há a migração dos cromossomos homólogos, ao contrário do que aconteceu na mitose, onde houve a separação das cromátides irmãs. Aqui as cromátides irmãs ainda permanecem unidas. O que migra para um lado e para o outro são os cromossomos inteiros, cromossomos duplicados. A fase de telófase é a fase onde acontece a citocinese, ou seja, onde a célula é dividida e deu origem a 2 células. Só que a meiose, ela não para por aqui. A meiose vai começar agora uma outra fase de divisão, onde essas células passará por um processo semelhante ao processo de mitose, que a gente vai ver. E nós temos a fase de anáfase 2 da meiose. Nessa etapa, as cromátides irmãs irão migrar para os polos da célula. Então, como aconteceu na anáfase da mitose, aqui na anáfase 2 da meiose, as cromátides irmãs vão migrar para os polos opostos da célula. Acontecerá também a telófase, que é a divisão, aqui a citocinese da célula mãe, e cada célula mãe vai dar origem a 2 células filhas. Só que é interessante observar que aqui deu origem a 4 gametas haploides, ou seja, a partir de uma célula 4N, eu tive origem a 4 células filhas, porém essas células não são diploides, elas são haploides. Ela tem uma cópia só de cada cromossomo. Se eu chamar esse aqui de cromossomo 1, o azulzinho, eu vou ter um cromossomo 1 só em cada célula e um cromossomo 2, o vermelhinho, em cada célula. Então, a partir de uma célula diploide, 2N igual a 4, eu tenho origem, por meio da meiose, a 4 gametas haploides, N igual a 2. Então, aqui temos um resuminho. A célula mãe partiu da fase de intérfase, onde ela estava com seu DNA disperso por todo o núcleo, e ela passou pela fase S de síntese de DNA. Uma célula somática, então, entra no processo de mitose e ela é dividida em 2 células com o mesmo conteúdo de DNA. Então, esses processos acontecem em células somáticas, no caso de nós humanos, células com 46 cromossomos, vão se dividir, dando origem a 2 células também de 46 cromossomos.
nesse exemplo, nossa célula tem 4 cromossomos, então deu origem a 2 células com 4 cromossomos. Já no caso da meiose, a célula saiu da intérfase, passou pela fase S de síntese, então aqui a gente pode ver os cromossomos um pouco mais condensados do que eles ficam na fase de intérfase. Também é uma célula diploide, 2N igual a 4, mas a gente pode fazer um paralelo com as células do nosso organismo, uma célula 2N igual a 46. E no processo de meiose, nós vimos então que tem 2 processos de divisão. 2 etapas. A primeira etapa, também chamada de etapa reducional, porque nessa primeira etapa houve uma redução do número de cromossomos. Então, nessa primeira etapa, nós tivemos um resultado de 2 células haploide, N igual a 2. No início eram 4 cromossomos, e após essa primeira etapa reducional, as células ficaram com apenas 2 cromossomos. Os cromossomos homólogos foram separados nessa primeira etapa. E nessa segunda etapa, que é chamada de etapa equacional, porque não há mais redução do número de cromossomos, apenas da quantidade de DNA. Então, nessa segunda etapa, é igual acontece com uma mitose. As células, as cromátides irmãs que são separadas. Então, uma célula que tinha 2 cromossomos, assim como na mitose dá origem a 2 células com 2 cromossomos. Essa é a segunda etapa da meiose. Então, resumindo, na meiose, uma célula 2N igual a 4 dá origem a 4 células com apenas 2 cromossomos. Fazendo um paralelo, para a produção dos nossos gametas, partimos de uma célula com 46 cromossomos, que dará origem a gametas com 23 cromossomos, que estarão prontos para ser fertilizados e dar origem a um novo ser. Então, agora que vocês já viram que o DNA pode se encontrar em diferentes formas, mais compactado ou mais descondensado, dependendo da fase do ciclo celular, a gente vai falar um pouquinho de como que ocorre essa compactação do DNA. Então, nessa imagem, a gente pode ver aqui que na intérfase, durante a intérfase, antes da replicação do DNA, que acontece na fase S, o DNA está todo disperso no núcleo. Nós não conseguimos, ao microscópio, visualizar cromossomos individualizados nessa fase. Então, durante a intérfase, na fase S, esse material genético ele é replicado. Acontece a replicação, cada cromossomo fica então com 2 cromátides irmãs. Então, o conteúdo de DNA aumenta. Lembre-se que o conteúdo de cromossomos permanece o mesmo. E depois, só lá na fase de mitose, na fase de metáfase da mitose, que a gente vai conseguir visualizar os cromossomos bem enovelados, bem compactados, dando esse aspecto de X que a gente pode verificar aqui. Então, cada cromossomo com suas 2 cromátides irmãs, como está representado nessa figura. A gente tem que pensar o seguinte: o genoma humano, que são aqueles 23 cromossomos, nós temos 2 lotes de 23 cromossomos, né? Então, um lote de 23 cromossomos, ele tem aproximadamente 3 vezes 10 a nona pares de bases, ou seja, 3 bilhões de pares de bases. Se a gente for colocar cada par de base em fila indiana, um atrás do outro, e esticar esse DNA todo desse conteúdo de 23 cromossomos, a gente vai ter uma quantidade de meio metro para cada 23 cromossomos, ou seja, para o conteúdo diploide de DNA, para nossas células somáticas, que tem 46 cromossomos, nós teremos 1 metro de DNA. Quando a célula está em divisão, como essa aqui, todo o conteúdo está duplicado, nós teremos 2 metros de DNA. É muita quantidade, tá bom? Eles são moléculas extremamente microscópicas, fininhas, mas são 2 metros de DNA.
Agora a gente vai ter que entender como que esses 2 metros de DNA cabem em 6 micrômetros, que é o tamanho médio de um núcleo de uma célula. É muito DNA para um espaço muito pequeno. 6 micrômetros são 0,0000006 metros. Então, é necessário um grau de compactação muito especializado, uma compactação muito especializada para fazer com que esse material genético tão grande caiba num espacinho tão pequeno. É mais ou menos isso aqui. Fazer um camelo passar por um buraquinho de um alfinete. Então, a gente vai ver como que esse processo acontece. Esse processo acontece em fases, são diversas fases. Então, essa é uma linha do tempo que mostra como os cromossomos são formados. Como que acontece essa compactação. Nessa imagem aqui da direita, a gente pode verificar um cromossomo que está com 2 cromátides, ou seja, ele está passando pelo processo de duplicação, a célula está em divisão para que a célula dê origem a 2 células filhas. Então, nós temos aqui a fita de DNA normal, e aqui nós temos a estrutura em nucleossomos. Daqui a gente tem uma estrutura mais compactada, que é chamada de filamento de 30 nanômetros. Esse filamento de 30 nanômetros vai se ancorar em num arcabouço proteico. Esse arcabouço proteico sofre vários processos de torção até formar o cromossomo nessa forma como a gente pode visualizar aqui. Mas nós vamos ver todas essas etapas passo a passo agora adiante. O DNA ele está localizado no núcleo das células, né? E no núcleo das células ele não fica lá solto sozinho, ele fica sempre associado a proteínas, diversas proteínas. E essa associação de DNA mais proteínas é chamada de cromatina. Então, a cromatina é uma associação entre proteínas e DNA. Quais proteínas são essas? Várias proteínas chamadas SMC, que são proteínas estruturais de manutenção dos cromossomos, proteínas conhecidas como topoisomerases, que vocês já devem ter visto na aula de replicação de DNA, e proteínas reguladoras da transcrição. Mas a grande maioria das proteínas existentes na cromatina são proteínas do tipo histonas. As histonas, elas são proteínas de caráter básico, são altamente conservadas, são ricas em aminoácidos lisina e arginina, e elas formam complexos octaméricos, chamados octâmeros de histonas, ou seja, sempre são agrupadas 8 histonas ao mesmo tempo, formando um octâmero. As histonas, eu disse que elas têm caráter básico. O DNA, ele tem caráter ácido ribonucleico. Então, por terem caráter básico, as histonas se prendem facilmente à molécula de DNA. E elas são ricas em lisina e arginina, que são aminoácidos com carga elétrica positiva, que se prendem firmemente na carga elétrica negativa dos grupamentos fosfato presentes no DNA. Então, a fita de DNA de 2 nanômeros, ela vai se ligar ao octâmero de histonas, formando uma fita um pouco mais espessa de 11 nanômetros. Daqui para cá já tem uma compactação muito grande. A gente pode ver que esse tamanho de fita representado aqui corresponde apenas a esse segmento, que não tem histonas, tá vendo? Aqui em amarelinho, esse cilindro, a gente representa um octâmero de histonas. Então, aqui nós temos 6 octâmeros de histona representados, que está compactando um segmento muito grande de DNA. Então, nós vamos ver
que essa presença do octâmero de estonas causa já uma compactação significativa na fita de DNA. E agora que vocês já sabem o que é a cromatina, a gente pode apresentar os dois tipos de cromatina que estão presentes que podem ser observadas no núcleo de uma célula, que é a heterocromatina e a eucromatina. A heterocromatina, ela apresenta um aspecto mais escuro quando observado na microscopia, ela está mais condensada e ela é menos ativa geneticamente. Ou seja, como ela está mais condensada, essa parte de heterocromatina impede que os fatores de transcrição, que as proteínas, os fatores de transcrição cheguem até essa região para que essa região possa ser transcrita. Então, ela é uma região menos ativa geneticamente. Os genes que estão ali na região de heterocromatina são ou nada expressos ou muito pouco expressos. Então, normalmente, essas regiões de heterocromatina, elas englobam regiões não codificadoras, que incluem os centrômeros, os telômeros e regiões reguladoras, que a gente viu que são regiões mais compactadas. E a heterocromatina, ela corresponde a cerca de 10% do conteúdo total da cromatina. Já a eucromatina é uma região que tem um aspecto mais claro. Quando a gente observa ao microscópio, é a região que tem um aspecto mais claro. Ela é menos condensada e, consequentemente, ela é transcricionalmente ativa. Ou seja, é uma região onde os fatores de transcrição chegam com facilidade e promovem a transcrição daquela região. Então, a cromatina, ela influencia diretamente na transcrição do DNA. Se há uma maior compactação do DNA naquela região, ou seja, se for uma região de heterocromatina, essa região não é transcrita, como ocorre lá nos telômeros e no centrômero. Mas uma região com menos compactada, menos condensada, ela é transcricionalmente ativa, pela facilidade dos fatores de transcrição serem acoplados ali naquela região. É uma região mais exposta. Então, aqui a gente tem uma esquematização da heterocromatina. Vocês podem verificar que os nucleossomos estão mais próximos uns dos outros. O nucleossomo é essa associação do DNA mais do octâmero de estonas. A gente vai falar dele agora à frente. E a eucromatina, a gente pode ver que nas regiões de eucromatina, os nucleossomos estão mais afastados uns dos outros. Então, é uma região menos condensada, é uma região mais frouxa, o DNA fica um pouquinho mais frouxo. E essas regiões, elas podem ser modificadas. Uma região de heterocromatina pode se transformar numa região de eucromatina, e o contrário também é verdadeiro. E isso acontece muitas vezes por modificações nessas estonas, modificações nas caudas das estonas, como processos de acetilação, metilação. Para quem estuda epigenética, isso é muito importante. A gente vai ver um artigo mais adiante, como a epigenética é importante na expressão dos genes. Pois a epigenética, alguns fatores que a gente estuda na epigenética, a gente pode fazer essa modificação mesmo de regiões, determinar essa modificação de regiões através de metilação, de fosforilação, de acetilação, e, consequentemente, a gente pode promover ou reprimir a expressão de determinados genes. Nessa imagem, a gente pode verificar aqui uma fotomicrografia, aqui é um núcleo, e a gente consegue visualizar regiões de eucromatina, ou seja, regiões onde o DNA está menos compactado, e regiões de heterocromatina, aqui próximo ao nucleolo, e normalmente próximo à membrana do núcleo, a carioteca, também tem muita região com heterocromatina.
ou seja, onde o DNA está mais compactado. A gente consegue observar na microscopia essas regiões mais escuras. E aqui é uma célula intérfase, né, um núcleo interfásico. O DNA está todo disperso pelo núcleo da célula. Porém, ainda assim, tem regiões de eucromatina, de menos condensação, e regiões mais condensadas, que são as regiões de heterocromatina. Então, é muito importante relembrar que a transcrição nos eucariotos, ela está diretamente relacionada com a estrutura da cromatina. Regiões de eucromatina são mais transcricionalmente ativas e regiões de heterocromatina, onde o DNA está mais inacessível devido à maior compactação, devido à maior presença de proteínas, é uma região menos ativa, menos transcricionalmente ativa, ou seja, é uma região onde os genes praticamente não são expressos. Então, como eu já tinha adiantado no slide anterior, a associação da fita de DNA, de um segmento desse DNA, mais um octâmero de estonas, ou seja, mais 8 estonas, nós damos o nome de nucleossomo. O nucleossomo, ela é a primeira estrutura formada no processo de compactação do DNA. Então, o DNA, quando ele é replicado, a fita de DNA é replicada e a primeira estrutura formada com o objetivo de compactar o DNA é o nucleossomo. É a associação do DNA com 8 proteínas, denominadas estonas, que é um octâmero de estonas, formando então essa estrutura conhecida como nucleossomo. Então, o nucleossomo, ela é a unidade principal da cromatina, formada pelo DNA mais octâmero de estonas. E só dos nucleossomos estarem associados ao DNA, já ocorre então uma compactação de 6 a 7 vezes. A gente pode imaginar isso pensando que dentro de uma célula somática humana nós temos 1 metro de DNA. Se esse 1 metro, aliás, nós temos 2 metros de DNA, 1 metro é só para 23 cromossomos. Como são células diploides, nós temos 2 metros de DNA. O fato de esse DNA estar associado apenas ao octâmero de estonas, porque ainda vem mais proteínas aí pela frente, mas o fato de estar associado apenas ao octâmero de estonas, nós já temos uma redução do que seria 2 metros, né? São 200 centímetros. A gente teria uma redução de espaço de 6 a 7 vezes. Esses 2 metros de DNA associados ao octâmero de estonas já encurtaria essa sequência de DNA aí para 33 centímetros. Então, de 200 centímetros, 2 metros, para 33 centímetros. Já é uma redução muito significativa. Entre um nucleossomo e outro nucleossomo, existe ainda uma sequência de DNA, um espaçamento que é chamado de DNA de ligação. Então, o DNA ele fica envolto no nucleossomo cerca de 1,67 volta, que ele fica envolto desse octâmero de estonas, formando então o nucleossomo. Mas existe ainda essa sequência, tô achando que estava com o marcador, agora que eu vou colocar. Existe ainda essa sequência que a gente chama de DNA de ligação, que é um segmento do DNA que não faz parte do nucleossomo. Então, na microscopia eletrônica, a gente pode observar essa sequência de nucleossomos como se fosse um colar de contas, um colar de pérolas, onde cada bolinha, que seria uma pérola, representa então um nucleossomo, e esse espacinho entre uma pérola e outra seria então o DNA de ligação. Esse DNA de ligação tem cerca de 20 pares de bases.
Então, eu disse agora há pouco que o DNA ele fica fixo 1,67 volta em torno do octâmero. Ele não dá duas voltas, ele fica 1,67. A gente vê que ele entra daqui, dá uma volta e meia aproximada, né? Dá 1,67 e sai por aqui. Isso vai ser importante para a próxima proteína que a gente vai ver, que se associa ali na frente. Então, a gente dá o nome de DNA de ligação para esse segmento. E essa 1,67 volta em torno do octâmero de histonas corresponde a 146 pares de bases do DNA. Agora a gente vai ver um pouquinho dessa estrutura do octâmero de histonas. Então, o octâmero ele é formado, obviamente, por 8 proteínas, sendo 2 unidades de cada uma dessas histonas. H2A, H2B, H3 e H4. São 4 tipos de histonas que formam o octâmero e são duas proteínas, 2 unidades de cada histona dessa. Então, aqui a gente vê o octâmero sozinho e aqui o octâmero envolvendo a sequência de DNA. E aqui a gente pode ver a estrutura em fita e aqui a estrutura preenchida. Então, o DNA, o octâmero, ele é formado por 2 dímeros da proteína H2A mais H2B. Então, 2 dímeros. Um dímero, vamos chamar a amarelinha de H2A. E que é ela aqui, ó, H2A, proteína amarelinha. Representativo, tá, gente? E o H2B, o vermelhinho. Então, como são 2 dímeros, eu mostrei aqui um dímero, outro dímero. 2 dímeros dessa associação de H2A mais H2B. E ela é formada também por um tetrâmero de H3 mais H3 mais H4 mais H4. Aqui a estrutura fica em dímeros e aqui a estrutura fica em tetrâmero, não se separa. Aqui a gente pode ver nessa representação H4 e H3, H3 e H4, elas ficam alternadas. E aqui H2B, H2A é um dímero e aqui é da H2A, H2B. Então, 2 dímeros de H2A mais H2B e um tetrâmero composto por 2 proteínas H3 mais 2 proteínas H4. Então, para repetir, o nucleossomo ele é composto por um octâmero de histonas complexado a 146 pares de bases de DNA. E as histonas, elas são ricas nos aminoácidos lisina e arginina, que tem caráter elétrico positivo, elas são carregadas positivamente e facilita então a ligação aos grupamentos fosfato do DNA, que são negativos. E essas proteínas, novamente, elas são altamente conservadas nas células eucarióticas. Todas as histonas são muito conservadas, apesar de que existem variações de histonas, que a gente vai ver adiante, e elas podem ser substituídas, mas são apenas algumas variações, algumas dessas histonas podem ser substituídas, mas a regra geral são realmente esses dímeros H2A, H2B e esse tetrâmero, 2 proteínas H3 e 2 proteínas H4. Cada histona, ela contém um motivo de conformação, ou seja, ela tem uma dobradura específica e ela consiste em 3 hélices do tipo alfa, ligadas por 2 pequenas alças. Então, aqui a gente pode ver uma representação de uma dessas histonas. Todas têm essa mesma conformação. Então, aqui uma hélice, hélice 1, alfa hélice 2 e alfa hélice 3, ligada por 2 alças. Aqui a alça 1 e a alça 2. Então, nessa imagem, a gente consegue visualizar aqui 2 histonas. E essas histonas são as histonas que formam o dímero. Elas constituem uma estrutura em forma de V, contendo 3 sítios de ligação ao DNA. Aqui o sítio 1. Então,
justamente aqui na alça, nessas alças das estonas, que ocorre essa maior afinidade ao DNA. Então, a gente fala que esse dímero ele forma um V devido aos 3 sítios de ligação, aqui sítio 1, sítio 2, sítio 3, formando esse V aqui. Então, nós temos aqui sítio 1 com essas 2 alças do dímero, aqui sítio 2 com essas 2 alças e sítio 3. E essas ligações, elas ocorrem preferencialmente entre regiões conservadas das estonas. As estonas em si, elas são altamente conservadas entre os eucariotos, mas essas regiões de alça ainda são mais conservadas. E a ligação entre as estonas e o DNA ocorre, então, entre as alças e a cadeia fosfodiéster do sulco menor da dupla fita. Acho que vocês devem ter visto na aula anterior a essa, sobre a conformação, a estrutura da dupla fita. Não tem um sulco maior e um sulco menor? Aqui as estonas, elas se ligam na região fosfodiéster, na cadeia fosfodiéster do sulco menor da dupla fita. Essas regiões são regiões ricas em adenina e timina. Então, quanto mais pares de bases adenina e timina adjacentes estiverem nessa região, maior a conformação do DNA, maior vai ser a ligação entre essas regiões e os sítios das estonas. Entre essas alças das estonas e o sulco menor, que é onde sulco menor do DNA, que é onde predominam essas regiões ricas em adenina e timina. Então, aqui a gente vê 2 ou mais pares de adenina e timina, pares de bases. Se tem do lado de cá, por complementaridade, tem do lado de cá também. Então, nessas regiões de ligação das estonas com a cadeia de DNA, a gente observa uma maior concentração de pares de bases de adenina e timina adjacentes. E é interessante também que quando o DNA está sem a presença das estonas, ele tem, cada giro do DNA, cada volta que a dupla fita dá, tem em torno de 10,5 pares de bases. Em torno não, tem 10,5 pares de bases. Só que quando o DNA está associado às estonas, essa torção, esse giro, fica mais apertado ainda. Então, fica com uma menor quantidade de pares de bases, porque aperta essa torção. O DNA fica mais torcido quando ele está na presença das estonas. Então, de 10,5 pares de bases, nessa torção, quando o DNA está presente associado às estonas, a torção fica com 10,2 pares de bases. Então, a presença das estonas não só compacta o DNA, mas ajuda numa maior torção da dupla fita. Como eu havia dito, a primeira etapa de compactação do DNA é a associação do octâmero de estonas à dupla fita de DNA, formando aquela estrutura conhecida como nucleossomo. Agora, nós já vamos partir para a segunda etapa de compactação do DNA, que é a adição de mais uma estona, chamada estona H1, ao nucleossomo, formando então a estrutura chamada como cromatossomo, chamada de cromatossomo. Então, o cromatossomo nada mais é que o nucleossomo adicionado de uma estona H1. E a gente pode visualizar nessa imagem que aqui um nucleossomo com o DNA 1,67 voltas, né, envolto aqui a esse octâmero de estonas, e aqui a presença do H1, da estona H1. A presença da estona H1 vai aproximar do nucleossomo aquele segmento chamado de DNA de ligação de cerca de 20 a 22 pares de bases que ficava entre um nucleossomo e outro. Então, aqui a gente visualiza que quando está presente a proteína H1, os nucleossomos, eles ficam mais próximos um do outro, como a gente pode ver nessas imagens, aqui sem a presença da H1 e aqui com a presença da H1. Então, a proteína estona H1, ela aumenta a aparência de zigue-zague do DNA, olha só,
ela aumenta a aparência de zigue-zague, ela aproxima os nucleossomos, porque justamente ela reduz aquele ângulo de entrada e saída. Aqui, o ângulo de entrada e saída da dupla fita no nucleossomo está um ângulo grande, e aqui a distância diminuiu, devido à aproximação do DNA de ligação ao nucleossomo. Então, o grau de compactação que a proteína histona H1 promove, ela é de 6 a 7 vezes aquele que a gente já viu no nucleossomo. Então, fazendo aquela analogia de que o DNA numa célula diploide humana tem 2 metros, associada ao nucleossomo, associada às histonas, ele reduz já para 33 centímetros, não foi isso? E agora, associada à proteína H1, a histona H1, a gente ainda diminui cerca de 6 a 7 vezes esse tamanho do DNA. Foi para 5 centímetros, olha, já melhorou. Estou fazendo as contas aqui com a calculadora do meu lado. Já melhorou, já reduziu bastante o tamanho do DNA. Mas ainda, a molécula ainda está grande, 5 centímetros, e tem que caber dentro de 0,6 micrômetros. É muito DNA para pouco espaço. Vamos ver as próximas etapas, então, de compactação. Com a presença da histona H1 ao nucleossomo, uma quantidade ainda maior de DNA fica envolto naquela estrutura. Então, cerca de 168 pares de bases fica envolto na estrutura denominada cromatossoma. Nesse experimento, que foi o primeiro experimento a comprovar o tamanho aproximado do cromatossoma, é um experimento muito interessante. Eles determinaram qual que foi a estrutura da cromatina e evidenciaram que ela é feita de repetições de unidades de histonas que aprisionam cerca de 200 pares de bases de DNA. Então, os pesquisadores, eles utilizaram DNA cromossômico que foram tratados com uma nuclease, DNA nuclease. E essa nuclease era não específica, então ela cortava o DNA que estivesse livre, que não estivesse associado a proteínas. Se o DNA tivesse empacotado, se ele tivesse associado a proteínas, então a nuclease não iria cortá-lo. A nuclease cortaria o DNA, então, apenas entre os nucleossomas, naquele pequeno segmento de DNA que não estivesse associado a proteínas. E eles fizeram, então, diversos experimentos com tempos diferentes, promovendo uma maior ou menor degradação desse DNA que estava associado à nuclease. E o resultado que obtiveram quando aplicaram esse produto dessa digestão com nuclease em um gel de agarose foi justamente um intervalo aí entre 200 e 200 pares de bases, como se fosse um marcador de peso molecular. Então, uma banda representando diversos fragmentos com 200 pares de bases, que são estruturas justamente equivalentes ao tamanho da fita de DNA que fica associada ao nucleossoma. Então, algumas estruturas foram cortadas com dois nucleossomos, então cerca de 400 pares de bases, com 3 nucleossomos, então cerca de 600 pares de base, 800 e 1000. Então, eles evidenciaram que esse espaçamento de cerca de 200 pares de bases entre uma banda ou outra indicava que o DNA era empacotado, então, por proteínas em unidades que contêm cerca de 200 pares de bases de DNA. Ou seja, aquela fita que fica envolta ali no nucleossoma tem aproximadamente 200 pares de bases. Nós não podemos deixar de falar da importância da cauda das histonas. Apesar da cauda das histonas não contribuírem para a força de ligação ao DNA, porque nós vimos que as histonas se ligam fortemente ao DNA naquelas regiões de hélice de alça entre uma hélice alfa e outra. Então, as regiões de alça das histonas que se ligam fortemente ao DNA. Mas a cauda das histonas,
elas promovem uma estabilização do nucleossomo pela histona H1 e elas são muito importantes porque elas formam contatos intermoleculares com partículas nucleossômicas adjacentes, ou seja, a histona, as caudas de uma histona de um nucleossomo interagem com as caudas N-terminais da histona de outro nucleossomo e isso favorece uma maior organização e uma compactação superior da cromatina. Então, a cromatina fica mais estável devido à presença dessa interação entre as caudas N-terminais das histonas. Além disso, as caudas N-terminais das histonas, elas são alvos de modificações químicas, como, por exemplo, fosforilação, metilação, acetilação. E essas modificações químicas que controlam o acesso de proteínas reguladoras ao DNA vão afetar de forma significativa a transcrição, a replicação e até o reparo dos genes que estão envolvidos aí nessa sequência. Então, nós vimos já que o nucleossomo, ele vai condensar o DNA de 6 a 7 vezes, que é a primeira etapa de compactação. Depois vem a proteína, a histona H1, que ainda vai compactar mais um pouco, aqui ó, H1, que compacta mais um pouco, reduzindo o comprimento de 35 a 40 vezes, porque a histona, os nucleossomos compactam de 6 a 7 vezes e a H1 mais 6 a 7 vezes. Porém, essa condensação de 2 metros em um núcleo de 6 micrômetros de diâmetro exige no total uma redução de 10.000 vezes, porque é um camelo passar por um buraquinho da agulha, como a gente já viu naquela associação ali atrás. No entanto, essa compactação que nós vimos até agora não é suficiente, então, para o DNA, para o material genético caber dentro do núcleo. O que acontece a seguir são vários dobramentos das estruturas vistas até agora. Depois que o nucleossomo se acopla à proteína H1, ou melhor, a proteína H1 se acopla ao nucleossomo formando o cromatossomo, essa estrutura de cromatossomo, ela vai ser envolta desta forma, formando um filamento de 30 nanômetros. Então, vai ser formada uma espiral com vários cromatossomas, uma lateralmente à outra, compactando ainda mais o DNA que estava inicialmente bem fininho, de 2 nanômetros de diâmetro aqui dessa fita. Com a formação do nucleossomo foi para 11 nanômetros, mais associação da proteína H1, da histona H1 e esse dobramento adicional, essa forma de espiral dos cromatossomas, forma-se então o filamento de 30 nanômetros. Esse filamento de 30 nanômetros, ele é acoplado a um arcabouço proteico, que é esse arcabouço que nós estamos vendo aqui em amarelinho, e ele vai formar vários zigue-zagues, vai fazer vários zigue-zagues. Então, essa imagem que a gente está vendo aqui corresponde a apenas uma porção muito pequena desse zigue-zague que está ancorado nesse arcabouço proteico. Então, de 30 nanômetros, essa fita já passa para 300 nanômetros de espessura. O que está acontecendo? A fita está se tornando mais grossa, porém o comprimento do DNA está sendo cada vez menor, está sendo cada vez mais reduzido, certo? Depois esse arcabouço proteico ainda vai sofrer várias enovelações até formar o cromossomo mitótico. E a gente pode ver aqui, essa é a forma que a gente observa o filamento de 30 nanômetros em uma fotomicrografia eletrônica. A disposição exata dos nucleossomos, ela ainda não está absolutamente clara, embora prevaleçam 2 modelos principais. Até no slide anterior, eu mostrei um desses dois modelos, que foi o modelo em espiral, que é esse modelo também chamado em solenoide.
onde um cromatossoma está lateralmente ao outro. Aqui é muito importante nesse filamento de 30 nanômetros a participação das caudas das estonas, que vão aproximar um nucleossoma do outro, um cromatossoma do outro, desculpa. Então, um cromatossoma vai estar bem próximo ao outro devido à estabilização promovida pelas caudas das estonas. Essa ligação entre as caudas das estonas, caudas N-terminais, que vão se interagir e promover essa maior estabilização desse filamento de 30 nanômetros. Então, se a gente conseguisse visualizar esse filamento de 30 nanômetros por cima, a gente veria essa imagem. Aqui um buraquinho, como aquelas escadas em espiral que a gente observa de cima, e tem um buraquinho no meio e a escada aqui em volta. Ou mesmo uma espiral de caderno. E a associação que é feita sempre quando a gente explica o filamento de 30 nanômetros, esse modelo de solenoide, é o fio de telefone fixo que a gente tinha em casa antigamente, né? Então, acredita-se que nesse modelo, os cromatossomas estão um ao lado do outro, sendo ligados por essa sequência pequena de DNA de ligação. Então, a fibra está fazendo uma espiral com um cromatossoma lateralmente ao outro. O outro modelo proposto é o modelo de zigue-zague. Esse modelo é um pouco mais difícil de entender, mas a gente consegue observar aqui que as estonas, elas vão se empilhar em zigue-zague e torcem ao redor de um eixo. Então, se a gente fosse observar essa estrutura por cima, não teria o buraquinho aqui no meio, porque o DNA de ligação está sendo cruzado aqui entre uma estona e outra. Então, a gente poderia fazer uma associação, uma montagem dessa estrutura, como a gente olhando de cima, essa estrutura aqui de baixo. Então, dois cromatossomas aqui, um lateralmente ao outro, esses aqui estão pra gente na vertical, e aí o DNA de ligação passa aqui no meio, e tem dois aqui torcidos em zigue-zague, tá vendo? Na horizontal. E essa série de zigue-zagues formaria uma estrutura semelhante a isso aqui. Então, ainda não se sabe se o filamento de 30 nanômetros assume a forma de solenoide ou se ele assume a forma de zigue-zague. São dois modelos que são os principais modelos propostos aí para o filamento de 30 nanômetros. Então, os filamentos de 30 nanômetros, eles ficam ancorados em um arcabouço proteico, um arcabouço cromossômico, de forma radial. Então, aqui nessa imagem, a gente está vendo esse zigue-zague, essas curvas, essas voltas apenas por um lado, mas ele fica para cá, ele fica em 3D, a gente está vendo em uma dimensão só. Ele está para cá, para cá, para cá, como se fosse uma escovinha de lavar mamadeira, com as cerdas que tem em todas as direções, em volta daquele arcabouço de metal. Então, você imagina esse arcabouço proteico como se fosse aquele cabinho de metal da escovinha de lavar a mamadeira, e como se as cerdas fossem o filamento de 30 nanômetros. Essa disposição desses filamentos nesse arcabouço proteico promove uma compactação do DNA ainda muito maior. Passa de 30 nanômetros de espessura desse filamento para 700 nanômetros. E esse arcabouço proteico ainda sofre diversas torções, diversas espiralizações promovidas aí principalmente por essas proteínas SMC, que são proteínas que mantêm essa estrutura do cromossomo. E as principais proteínas que mantêm essa estrutura são as proteínas chamadas condensinas e coesinas, que elas vão aproximar, elas vão servir como elo de ligação entre uma torção e outra. E como essa estrutura mais compacta, ela sofre
diversas outras torções, a gente consegue ver representado aqui apenas uma pequena parte desse cromossomo mitótico que está duplicado e bastante condensado, que é um cromossomo que está representado na fase da metáfase. A partir desse modelo da fibra de 30 nanômetros, essas demais torções e compactações da fita de DNA associada às proteínas, elas não são muito bem definidas. Então, nós podemos concluir que, na realidade, a estrutura de ordem superior da cromatina, ou seja, essas fases superiores a partir aí da fibra de 30 nanômetros, do arcabouço proteico, essa estrutura provavelmente varia de cromossomo para cromossomo. Varia de uma região para outra dentro de um mesmo cromossomo e de um período para outro na vida da célula, de acordo com o ciclo celular, com a fase do ciclo celular em que essa célula está. A condensação do DNA nos cromossomos eucarióticos presumivelmente envolve a torção de torções torcidas, ou seja, é uma série de torções, uma em seguida da outra, mas que a gente não consegue determinar, não tem um modelo único capaz de descrever de maneira adequada essas estruturas. Para quem tiver mais interesse em saber como que essas formações acontecem, no cromossomos, nucleossomos, formação da cromatina, eu deixo esse artigo aqui que o título é curioso e que diz que o nosso DNA, o tamanho do nosso DNA é suficiente para ir daqui até o Sol e voltar mais de 300 vezes. Então, ele explica de forma bem interessante o conteúdo dessa aula, como que o DNA é empacotado na forma de cromossomos que ficam tão apertadinhos dentro do núcleo. Aqui, então, a representação do que foi dito a respeito da compactação do DNA. Nós temos aqui um DNA de fita dupla que está sozinho, ou seja, não está associado a proteínas e, portanto, tem um filamento de diâmetro aí de 2 nanômetros. E esse DNA, à medida que ele vai sendo associado a proteínas, aqui formando nucleossomo com um octâmero de estonas. Depois, com a presença da estona H1, forma o cromatossoma. E depois esses cromatossomas vão se aproximando devido à presença da cauda das estonas, que promovem essa maior estabilização entre uma estona e outra, entre um cromatossoma e outra. É possível formar essa estrutura que aqui está representada por um solenoide, mas que também pode ser visto na forma de um zigue-zague. E essa estrutura vai ficar ancorada depois em um arcabouço proteico de forma radial, promovendo aí uma maior compactação. Essa espessura, então, passou de 2 nanômetros para 700 nanômetros aqui. E esse arcabouço proteico, após sofrer diversas dobras, diversas torções, vai formar, então, o que a gente consegue visualizar ao microscópio óptico como esse cromossomo na forma de X, que está na fase de divisão celular da metáfase. Cromossomo que está na fase de maior compactação do DNA, que é a fase da metáfase. Aqui eu trouxe algumas curiosidades a respeito desse processo de compactação, a respeito das estonas. E a primeira curiosidade é sobre as estonas. Eu disse que existem algumas formas alternativas de estonas e eu trouxe aqui como exemplo a estona H2AX, que é uma forma alternativa da estona H2A, e a estona SEMP-A, que é uma forma alternativa da estona H3. Então, essas são variantes que podem substituir uma das 4 estonas, formando nucleossomos alternativos. A estona H2AX, ela está presente no nosso DNA, nos nossos cromossomos, em uma quantidade menor que a estona H2A. Ela é uma variante da estona H2A. E ela serve como marcador de quebra no DNA,
pois sempre que o DNA é quebrado, a dupla fita é quebrada naquela região onde a histona H2AX está presente, essa histona ela é fosforilada. E ela é fosforilada por enzimas para justamente promover essa marcação, para facilitar, para identificar para o sistema de reparo de DNA. É uma sinalização. Então, esse artigo, ele comparou placenta de mulheres fumantes e não fumantes. Ele fez uma marcação dessas enzimas, dessas proteínas H2AX. E aqui a gente pode ver que a H2AX, ela está marcada, então, por esse corante marronzinho. E aqui é o grupo de fumantes e aqui não fumantes. Então, ela serve como um sinalizador de dano no DNA do tipo de quebra de fita dupla em fumantes, em placenta de mulheres fumantes. Então, durante a gravidez, houve quebra de fita dupla nesse artigo, né? Houve quebra de fita dupla, aqui a comparação entre o grupo de fumantes e entre o grupo de não fumantes. A gente pode ver essas marcações em marrom, são marcações da histona H2AX que está fosforilada no grupo das mulheres fumantes, indicando que houve presença de quebra de DNA de fita dupla na placenta dessas mulheres, promovida pelo cigarro. E um outro exemplo de variante de histona é a SEMP-A, e ela sempre está presente substituindo a histona H3 na região dos centrômeros. E ela é de extrema importância porque ela possui algumas caudas, assim como as outras histonas, a histona SEMP-A substituindo a histona H3, ela apresenta caudas que facilita a ligação dos microtúbulos ao cinetocoro, favorecendo então a ligação do cromossomo ao fuso mitótico e, consequentemente, uma correta migração, segregação das cromátides irmãs durante a divisão celular. Então, todas as histonas presentes aqui na região de centrômero, ao invés de ter a histona H3, tem essa histona modificada, SEMP-A, que é importantíssima para uma correta migração das cromátides irmãs durante a divisão celular. E como curiosidade 2, nós vamos falar um pouquinho de epigenética. Até agora a gente viu que a estrutura da cromatina, ela é fundamental para as transações genéticas. Dependendo se a cromatina estiver mais ou menos condensada, vai ter uma maior ou menor expressão gênica, uma maior ou menor transcrição e replicação também. Então a gente sabe, já foi dito também, que a participação das caudas N-terminais para essa estrutura da cromatina é muito importante. Essas caudas N-terminais, elas podem sofrer modificações químicas através de acetilação, metilação, fosforilação e ubiquitinação de aminoácidos presentes na cauda N-terminal das histonas. Então, primeiro vamos falar o que é epigenética. Epigenética é, então, o estudo da variação de traços fenotípicos, ou seja, de características, pela ação de fatores externos ou ambientais, que afetam a expressão gênica, alteram a cromatina de modo reversível e herdável, sem que haja alterações na sequência de DNA. Então, uma modificação na cauda das histonas vai tornar aquela cromatina mais ou menos acessível e, consequentemente, vai ter uma maior ou uma menor expressão daqueles genes. Então, acredite que esses ratinhos aqui, eles são geneticamente idênticos. A diferença é que a mãe desse ratinho marronzinho, ela recebeu uma suplementação durante a gestação desse filho. Então, ela foi suplementada com vitamina B12, com citrato de colina e com betaína, que são doadores de grupamento metila. Então, o DNA desse ratinho foi metilado, mais metilado do que esse aqui, em várias sequências. E genes que não foram metilados nesse ratinho
alguns desses genes são responsáveis pela absorção de gordura e pela coloração do pelo, pela pigmentação do pelo. Então, por isso que esse ratinho é tão diferente desse. O quanto é importante, então, a participação de fatores externos, a epigenética, que é a alteração da cromatina sem que haja alteração na sequência de DNA. Então, a gente tem que ficar ligado aí na nossa alimentação, porque o que a gente come pode estar influenciando de modo direto nos genes que são mais ou menos expressos no nosso corpo. E na terceira curiosidade, na verdade não é uma curiosidade, mas uma orientação, algumas dicas para quem está começando com biologia molecular, para quem se interessou, para saber a posição exata de um gene, como pesquisar a respeito de um gene em um banco de dados. Então, o banco de dados mais utilizado é o banco de dados do NCBI, e aqui tem o passo a passo de como a gente faz para entrar nessa informação dos genes. Tem um banco de dados enorme aqui, não só de genes, mas de proteínas e de artigos científicos também. Então, a gente acessa o ncbi.nlm.hih.gov e tem uma caixinha chamada Databases. A gente clica nessa caixinha e seleciona gene. E aqui nesse exemplo eu coloquei o gene GSTT1, que é um gene muito estudado, que é da glutationa transferase, uma enzima, e ele me dá aqui todas as possíveis, aqui eu coloco o nome do gene, e aqui ele me dá todas as possíveis ocorrências onde esse gene aparece. Como eu quero pesquisar em humanos, eu clico aqui nesse link e ele vai me redirecionar para essa página que vai me dar todas as informações possíveis a respeito desse gene. Então, aqui tem um resumo sobre o gene, onde ele está presente, quais que são as possíveis alterações desse gene, se existem regiões polimórficas. Ele vai me relacionar também com a bibliografia já descrita a respeito desse gene e, obviamente, com a sequência de DNA que está presente aí nesse gene. E para finalizar, eu deixo essa perguntinha para vocês e já coloco a resposta. E me coloco à disposição caso vocês tenham alguma dúvida ou algum questionamento em relação a esse conteúdo. Um abraço.